Graça e paz, Lídias! Vamos começar agora a nossa 8ª aula deste 4º trimestre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Venha nos abençoar e te pedimos ao Espírito Santo que nos dê entendimento da tua palavra e que tudo aquilo que aprendermos, ó Pai, nós possamos colocar em execução na nossa vida para a honra e a glória do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Vamos então começar a nossa 8ª aula do dia 22 de novembro de 2020. Tema desta lição: a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? E neste contexto nós vamos ver que há muita semelhança nesse discurso de Zofar com Bildade, com o discurso de Bildade que nós estudamos semana passada e com o primeiro discurso que nós estudamos de Elifaz. E nesta lição nós vamos trazer as 3 partes deste diálogo de Zofar com Jó. E a tese que este último amigo, que esse último a ter a palavra, ele defende é de que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. E aí você já se identificou? Essa teologia já esteve muito presente em nosso país. A ideia de que o sofrimento e as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para o cristão, não é de todo nova. Por que não é nova, irmã Osana? Lembra que eu já falei com vocês nas aulas passadas sobre a teologia, uma teologia que veio crescendo, principalmente meados da década de 70 para frente, começou muito disfarçadamente, mas novos ministérios que foram surgindo, veio trazendo uma teologia de que se você é crente, se você serve a Deus, se você reconheceu Jesus como seu Salvador, você não vai mais passar por tribulação. E esse movimento veio crescendo e muita gente acredita nisso, que o fato de estar numa igreja, congregando em determinada denominação, livra ele de passar por tribulação. Que o justo não passa por tribulação. E nesta lição nós vamos entender que não é bem assim. Que essa teologia que já era defendida lá na antiguidade por Zofar tomou forma, cresceu e nós temos que tomar cuidado com essas falas, com este engodo, na verdade. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tem ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles, uma firme convicção de que Cristo passa junto. A diferença entre quem crer que o justo passa por tribulação estando em Cristo é diferente daqueles que não têm a Cristo. Nós vamos passar e vamos vencer. Outras pessoas vão ficar frustradíssimas. Alguns vão sair, deixar de servir a Cristo, vão culpar a Cristo, a Deus, pelos males que está acontecendo. E esse cuidado que nós temos que tomar a respeito dessa teologia de Zofar, que o justo não passa por tribulação. Nosso texto áureo: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Isso é a Bíblia que diz. Vamos passar por tribulação? Vamos sim. Em alguns casos, nós seremos provados pelo próprio Senhor. Ele nos dará uma prova. E como bons alunos que nós somos, nós vamos fazer essa prova, vamos passar por essa prova. Outras, como nós já dissemos em outras aulas, é consequência das minhas escolhas. E a consequência dessas escolhas vai fazer o quê? Vai trazer um aprendizado. Eu vou ter um aprendizado diante das minhas escolhas. Nossa, isso foi horrível. Não deveria ter feito isso. Da próxima vez eu não faço mais. E Deus permite que você aprenda. E outras, nós vamos ter a graça de Deus para nos conduzir em meio a esta tribulação que nós estamos passando.
Nós fizemos uma escolha, mas a graça do Senhor veio sobre nós para nos dar sustento para poder passar nessa batalha, nessa luta que nós estamos travando. Nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está dividida entre Jó capítulo 11, do versículo 1 até o 10, e Jó capítulo 20, do versículo 1 até o 10. E aí, é o último, esse capítulo 20 já é a última fala de Zofar para Jó, porque são 3 diálogos, e no capítulo 20 já é o terceiro e último diálogo de Zofar com Jó. E eu quero ler com vocês essa última parte do diálogo de Zofar, que diz assim: Então respondeu Zofar o Namatita e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até os céus e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o virão dirão: onde está? Com um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Zofar já está falando aqui da condição do ímpio. E nós vamos lá, caminhando pela lição, nós vamos entender essa condição do ímpio. Me responda. Se você quiser, inclusive, deixar lá no grupo a sua resposta, me diga o que você tem a responder sobre esse tema. Os bons não passam por tribulações? Eu quero ouvir você. Só os maus sofrem? Até hoje, como que você pensava a respeito disso? Nós estamos numa aula e é importantíssimo te ouvir a respeito disso. Nós vamos entrar na introdução agora e eu quero ouvir de você. Os bons não passam por tribulações? Só os maus sofrem? Deixa lá seu comentário para mim, para eu saber como que você pensa a respeito disso. Nossa introdução diz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então eles estão seguindo o mesmo rumo na conclusão daquilo que eles estão impondo a Jó. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Nós temos que tomar cuidado a respeito de quando nós olhamos a vida do outro e temos o pensamento de que está passando por isso por causa disso. Nós temos uma linha muito tênue aí entre eu dizer que sou sua amiga, estou sempre com você, enquanto você está muito bem. No dia que você está passando pelo dia mau, e todos nós temos o dia mau, eu já me acho no direito de ser sua amiga, por ser sua amiga, derramar todas as minhas insatisfações em cima de você. Como? Te acusando de ter feito alguma coisa errada. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Porque Bildade, Elifaz e Zofar não tinha noção do que estava acontecendo na vida de Jó, muito menos que era por permissão de Deus. E eu acredito que eles eram do tipo que frequentavam a casa de Jó e tinham, inclusive, uma determinada liberdade para fazer isso. Sentaram com ele e começaram a conversar com ele. Mas os 3, no diálogo deles, são unânimes em uma acusação. E Zofar, nós vamos ver nesse texto, que ele é ainda mais agressivo em acusar Jó. Nós temos que ter cuidado. Às vezes nós nos apropriamos de uma determinada situação, até dizendo ser com o sentimento de ser muito amigo ou de ser muito amiga, e usar palavras que vão ferir ainda mais o coração de quem já está passando pela luta. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Nosso primeiro tópico: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador.
Deus grande e sábio. Nós falamos na lição passada e na outra sobre a grandeza de Deus e como Jó vai se apropriando dessa grandeza e entendendo a misericórdia de Deus. Deus é grande, poderoso, tremendo, onipotente, onisciente e onipresente. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois, para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Mas Zofar não sabia o que estava acontecendo. Ele está certo nesse conceito? Está, mas não todo certo. Porque, primeira coisa, ele não sabia o porquê do sofrimento de Jó. Ele está equivocado aí em dizer que Jó estava em pecado. Jó não estava em pecado. E ele está certo em quê, irmã Osana? Naquilo que nós já estamos falando desde as outras duas lições para trás. Que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, no que ele está certo? De que realmente Deus trata. Mas no que ele está errado? Jó não tinha pecado, então Jó não estava sofrendo porque ele tinha pecado. Ele é justo, sim. Primeiro testemunho de Deus a respeito dele para Satanás: tem visto meu servo Jó, homem justo, temente e que se desvia do mal? Então há um equívoco na fala de Zofar. Ou, por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. E aí, para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que comporta como um animal irracional, um jumento, que não tem entendimento, lá no versículo 11 e 12. Ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Desculpa, eu disse 11 e 12, é capítulo 11, versículo 12. E ainda falando sobre essa correção de Deus a respeito de nós colhermos aquilo que nós plantamos, leia comigo, por favor, Provérbios capítulo 3 e versículo 12. Diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Outro texto que nós podemos ler a respeito disso, Hebreus. Venham comigo para o Novo Testamento. Nós temos uma fala no Antigo Testamento e temos também uma reflexão no Novo Testamento, que já é no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Esse filho a quem o Senhor aceita, ele será corrigido. Mas, irmã Osana, todos nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós somos aceitos. Jesus, quando ele chama a grande comissão, e você vai ler lá em Marcos 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. O homem feito pelas mãos do Senhor, ele é uma criatura. O homem natural, ele é uma criatura, obra das mãos de Deus. Quando nós reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós já passamos a ser filhos de Deus e nós somos conhecidos então como filhos de Deus. E o que Hebreus está dizendo é: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ele nos aceitou. Não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu e nos aceitou. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, nos entregamos a ele, ele nos aceitou, e aí, como bom pai que ele é, ele terá cuidado de nós. Amém? E ainda seguindo aqui no texto, quando fala da dureza e da falta de misericórdia que Zofar vem falando com Jó, Jesus, ele teve compaixão de todos aqueles com quem ele encontrou no ministério dele. Jesus, sendo Deus, veio à terra e a todos quanto se chegaram a ele, a todos quanto ele encontrou pelo caminho naqueles 3 anos de ministério, Jesus teve compaixão. Mas Zofar, ele age com Jó sem nenhuma compaixão.
E nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso. Nós precisamos ter cuidado no sentido de que nos acharmos talvez mais santos do que o outro, porque eu nunca fui em tal lugar ser assim, eu sou melhor do que o outro. E aí por isso eu posso agir com a menor falta de misericórdia com esse irmão, com essa irmã, porque eu sou melhor do que ele na questão de salvação, de vida com Deus, eu oro mais, eu jejuo mais. O fariseu também orava na praça e ele também entregava as esmolas, mas Jesus falou com ele assim: olha, você é um hipócrita, você só está bem vestidinho por fora, mas por dentro você é um hipócrita. Então, a mesma misericórdia que eu tiver com meu irmão, o Senhor vai ter comigo. Se eu não tiver misericórdia com o irmão, o Senhor não vai ter comigo. Mesmo porque tem uma passagem na Bíblia, um versículo que me fugiu agora a referência, e a palavra diz assim que não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque com a mesma medida que eu medir você, os outros, quer dizer, as outras situações, ou outro juiz virá sobre a minha vida com a mesma medida que eu medi você. Então, irmãos, vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos e a referência que nós fazemos na vida do outro, a medida de juízo que nós lançamos sobre a vida do outro. Nós não somos juiz. Nós não somos juiz da vida de ninguém. Nós temos um advogado que é Cristo, mas nós não temos autorização em lugar nenhum para ser juiz da vida do outro, porque com a mesma medida que eu medi a vida do meu irmão, eu também serei medido. Eu até falei isso com vocês outro dia, sobre cuidado com o dedinho que você aponta, porque seu dedinho, 3 dedinhos está apontado para você. Vamos ter mais empatia, vamos ter solidariedade. Irmã, mas eu vou apoiar o pecado? Não, não estou falando de apoiar o pecado. Mas Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Guarde essa palavra no seu coração. Nosso segundo subtópico diz assim: Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca, não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, seria condenado. Para Zofar não tinha saída. Independente da ação de Jó, Jó seria condenado. E aí, semana passada eu falei com vocês sobre o Salmo 73 e eu vou dizer de novo, leia o Salmo 73, até mesmo para você entender esses embates a respeito da ação do ímpio, de Deus para com o ímpio e do justo, que é aquele Salmo de Asaf que ele vem dizendo: olha, eu estava olhando e vi que o ímpio é muito bem sucedido e eu estou sofrendo. Mas lá para o final, para o final do Salmo 73, Asaf já volta à lucidez do raciocínio dele, mas aí ele diz assim: eu entrei e vi, entendi qual é o final do ímpio. Então, se nós passarmos pelo crivo da palavra, nós não erramos. Quando nós falamos assim: irmãos, estudem a palavra, leia a palavra, se envolvam com a palavra, porque na medida que você estuda a palavra de Deus, você vai criando um respaldo dentro da palavra, um princípio que há na palavra que vai gerir toda a sua vida. Asaf, ele chega à conclusão de que o final do ímpio é ruim. Então ele para de reclamar do fato de ele não ter algumas coisas. E o que Zofar está dizendo aqui para Jó é que a ação do ímpio sempre vai ser cobrada. Vai sempre cobrada sim. E aí ele está colocando
Jó na mesma estatura do ímpio. Ele não aceita que Jó mantenha esse diálogo com Deus. Porque Jó já põe isso lá na conversa com Bildade e na conversa com Elifaz. Jó já vem colocando que Deus é grande, mas que Deus ele é misericordioso, que Deus é grande, mas que por fim se levantará em favor dele, que Deus é grande. Então, quando Bildade, que estava ouvindo aquele assunto todo ali, já chega para Jó, ele já chega para arrebentar com Jó. E aí ele entende que Jó está se declarando o puro e o santo. E não era isso que Jó estava fazendo. E aí ele diz que Deus, em sua sabedoria, iria sim cobrar de Jó todo o pecado que Jó tinha praticado. E nós sabemos, volto a dizer, nós sabemos que Jó não havia pecado. Nós sendo justos, nós vamos passar por tribulações, entendam. Nós vamos passar por tribulações, breve, leve, momentânea, nós vamos passar. O dia que nós estamos vivendo, o dia mau que nós estamos vivendo hoje, vai acabar. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, diz assim que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu estou chorando agora, eu estou passando por tribulação agora, mas a alegria vem. Creia, a sua alegria está chegando. Isso é só momentâneo. Não era isso que Zofar e os amigos viam, mas Jó já estava entendendo que tinha um escape ali. Ele tinha um redentor. Terceiro subtítulo: tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. E aí nós temos que tomar cuidado para nós não sermos Deus na vida dos irmãos, tá? Deus está cuidando de mim e de você, mas aí eu me acho no direito de ser Deus na sua vida. Eu é que sei se você está pecando, eu que sei se você está fazendo errado. Deus é outra coisa. Eu é que sou quem manda na sua vida. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Zofar aqui, ele está se colocando, levantando como Deus, para julgar a vida de Jó, para dizer se Jó tem ou se Jó não tem pecado. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Jó, no capítulo 13. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos, médicos que não valem nada. Jó 13:14. Jó 13:4, desculpe. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Eles eram juízes sobre a vida de Jó, mas Jó não aceitava isso. E ele disse: eu mesmo vou à procura de Deus. Eu mesmo vou falar com Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as pessoas que chegam para a nossa vida e vêm falando em nome de Deus. Há muitas pessoas que impõem para vocês várias situações. Usa isso, come aquilo, jejua 10 dias, levanta e vai não sei aonde andando de joelho. Para de fazer isso, não fale mais com fulano. E vão impondo na sua vida como se fossem donos da sua vida. Tudo porque em algum momento ele foi usado por Deus. Cuidado com quem vem dizendo em nome de Deus para a sua vida. Primeiro ponto, Deus não é Deus de confusão. Se chegou alguém na sua vida com acusações sobre a sua vida, a pessoa nem te conhece, mas já vem te acusando. Já vem colocando limites na sua vida que nem o próprio Deus colocou. E falando em nome de Deus, cuidado. Busque do Espírito Santo discernimento para você entender quando é Deus e quando não é Deus, porque Deus não causa confusão. O que vem de Deus não produz dores. O que vem de Deus nos acrescenta bênçãos e não dores. Não traz confusão.
Eu vejo muitas pessoas se perderem dentro de casa, casamentos se perdendo porque um dos dois resolveu ouvir Deus. Uma pessoa que chegou na vida dela falando em nome de Deus, e aí ela ia perdendo, e eu estou dando um exemplo prático, tá? Eu vivenciei. Uma senhora casada, uma mulher que demorou muito a vir para o Senhor, e aí, quando ela veio para o Senhor, chegou a ela uma outra mulher dizendo que era de Deus. E essa mulher começou a colocar limite na vida dela, até a vida dela com o marido. Não faz isso que Deus não agrada, não atende seu marido, vai para a igreja e passa o dia inteiro orando. E aí ela foi norteando a outra. E a outra era muito recém-nascida na fé. E ávida. Sabe quando você tem muita sede de Deus, que você para ouvir tudo sem ter discernimento do que é de Deus? E aí um dia o marido dela chegou e falou com o pastor: o senhor conversa por favor com a irmã, porque meu casamento está acabando. Porque tudo que ela fala com a minha mulher é em nome de Deus, e por causa desse nome de Deus, nosso casamento está acabando, e eu quero meu casamento, pastor. E aí houve uma interferência, e essa irmã acabou afastando. A outra está casada até hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem vem falando em nome de Deus. Jó estava com os 3 amigos acusando ele ali. E mais para frente nós vamos ver o andamento disso. No entanto, com todos os 3 acusando ele poderia ceder a isso, ele escolheu e ele estava resoluto em deixar os amigos e ir procurar a Deus. Buscar a fonte certa. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria do seu lado. Eles diziam que quando fosse revelada, Deus acabaria exterminando Jó, pois Jó tinha outra convicção. Jó tinha convicção de que Deus, quando tudo chegasse ao fim e fosse revelado, Deus estaria com ele. Cuidado com quem você ouve. Nem tudo que vem falando em nome de Deus é Deus mesmo. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois estes não vê como os homens veem. 1 Samuel capítulo 6 e versículo 7, toda uma passagem muito conhecida, não é? Todos os amigos de Jó estavam equivocados, porque eles estavam vendo a aparência de Jó, estavam vendo a penúria que Jó estava passando, eles não sabiam o que tinha dentro de Jó. Jesus, quando passou pelo fariseu, falou que ele era um sepulcro caiado, podre por dentro, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Samuel, quando chega na casa de Jessé para ungir um novo rei, os 3 primeiros filhos de Samuel de Jessé que passa por ele fica: olha, já temos um novo rei. E Deus fala com ele assim: ô Samuel, fica tranquilo aí, porque você está vendo a aparência destes homens, eu conheço o coração, e nenhum dos 3 aí está podendo nada não, nenhum deles pode nada não. Vamos esperar, porque ainda não são estes, não é este, e não é entre estes que está o novo rei. Não se atente para a aparência, busque do Senhor o discernimento daquilo que é de Deus mesmo, viu? Não se atente para a aparência, porque Deus conhece os corações. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13, 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. E ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado. Olha isso, irmão. E por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. E antes de chegarmos nesses 3 passos, eu quero ler com vocês no capítulo 28 de Provérbios, versículo 13. Há aqui um julgamento. E eu volto a dizer para você, quando nós apontamos o dedo, tem 3 apontados para nós. E nós temos que tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos da vida do outro. Porque nós não estamos vivendo a realidade do outro. Nós não temos noção do que o outro está passando. Então, se você não pode abençoar, se você não pode ter uma palavra de fé, de esperança, de força para o outro, aguarde.
Aguarde. Confie no Senhor. É claro que pecado deve ser confessado. Eu não posso ficar com um pecadinho de estimação guardando ele dentro da gaveta. E sim, Deus perdoa todos os nossos pecados. Quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia, mas eu preciso deixar. Eu já falei sobre isso com vocês, que arrependimento é uma coisa e remorso é outra. O remorso, eu vou ficar sentido porque eu fiz, e até pela punição. Ai, meu Deus, vou ficar sem fazer isso porque eu estou em disciplina na igreja. Ai, não vou mais poder cantar porque eu estou em disciplina. Fiquei envergonhada porque todo mundo soube o que aconteceu. Mas daqui a pouco está fazendo de novo. Arrependimento não. Arrependimento você vai sentir a amargura do que você fez, vai sentir a dor do que você fez, vai se envergonhar com o que você fez e não vai fazer mais. Isso é arrependimento. Cada vez que você lembrar, você vai ter nojo daquilo que você fez e não vai querer fazer mais. E aí, olha só o que a palavra nos diz a respeito disso, do pecado. Capítulo 28, versículo 3 de Provérbios. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Eu confesso, eu deixo, eu alcanço a misericórdia. Eu vou prosperar. Mas se eu mantiver guardando o pecado, escondendo o pecado, me cobrindo o pecado, eu não vou ter êxito. Eu não vou prosperar. Então, ele não está de todo errado a respeito disso, mas no caso de Jó, Jó não tinha pecado nenhum para ser confessado. E aí, o que acontece? Ele propõe, conclama Jó ao arrependimento e a ser convertido. É uma nova conversão. E ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, Jó deveria ter uma conduta correta. No versículo 13. Todos nós, quando vimos para Cristo, nós mudamos a nossa conduta. Paulo escreveu: se nós estamos em Cristo, nova criatura. Nós somos nova criatura. O velho homem ficou para trás e tudo se fez novo. Então eu deixo as práticas que eu fazia antes de vir para Cristo. Eu vou ter essa nova conduta. Nós já vamos agir diferente. Tiago escreve assim que a fé sem obras é morta. Mas eu preciso de obras para me salvar? Não. Mas a fé que há em mim vai me fazer mudar de tal maneira que eu automaticamente produzirei boas obras. Porque se eu sou do bem, eu vou produzir o bem. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu não vou ter mais as mesmas atitudes. Então, conduta correta. Oração, ter uma vida de oração, um diálogo com Deus. Eu tenho sempre dito isso, nós precisamos ter um diálogo com Deus para ter intimidade com o Senhor. No versículo 13, renúncia ao pecado. Sim, primeira coisa que Deus fala, dentre as primeiras coisas que Deus fala sobre Jó, ele diz assim: temente e se desvia do mal. Ele foge do mal. Ele renuncia a todo pecado. Tudo aquilo que vai afastar de Deus, e a Bíblia diz em Isaías que só há uma coisa que faz separação entre o homem e Deus e é o pecado. Para eu estar mais perto de Deus, eu preciso renunciar ao pecado. Corretíssimo, não tem nada de errado nisso. Ele estava correto nisso. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Nós voltamos a falar da aparência. Tem gente que tem muita cara de piedade, irmão. Você já prestou atenção nisso? É tão piedoso, é tão guardador de todos os ritos. E é aquela coisa assim que te comove. Mas é só aparência. E Zofar está falando dessa aparência de santo. Se Jó aparecesse fazendo as 3 vezes da oração dele igual o fariseu fazia,
Se Jó aparentemente fugisse do mal, se Jó, para todo mundo ver, tivesse uma conduta correta, à luz do dia, tudo correto. Porque caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo a gente. Crente, salvo em Jesus, é aquele que quando está lá no quarto, Deus está vendo você do mesmo jeito que você é quando você está na igreja. Mas tem muita gente que está preocupada só em você aparentar ser santo. Era o que Zofar queria. Se Jó tivesse bonitão na fita, todo poderoso, enquanto ele estava assim, todo mundo achava que ele era santo mesmo. Bastou Jó começar a passar pela provação para todo mundo, ou pelo menos através desses três, nós conhecermos o que pensavam a respeito do que estava acontecendo com ele. Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais da natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina, que nós já falamos sobre isso. Lá em Bildade estava dizendo que se Jó se mantivesse correto, ele seria um homem que teria tudo restituído, que seria abençoado por Deus, que não estaria passando por aquilo. Zofar bate na mesma tecla, que se Jó se mantivesse com aquela aparência de santo, fazendo tudo da maneira que eles entendiam que era o certo, que ele seria abençoado. E aí, quando nós tomamos como mérito nosso, esforço nosso, alcançar as bênçãos de Deus, nós dispensamos a graça, não é? Em vez da graça divina, ele estava pregando esse moralismo salvífico, que era por mérito humano e não por mérito, seria por mérito de Jó e não pela graça de Deus. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Bastava ele se esforçar. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso, que eu já falei a respeito nesse tópico. É o fato de você achar que, por mérito seu, por esforço seu, você vai alcançar tudo de Deus. Se eu vestir a roupa certinha, se eu chegar no culto às 19 horas e glorificar e levantar as mãos e tá tudo ok, se eu passar pelos irmãos desse paz do Senhor, tá tudo ok. Isso é mérito humano, porque Deus conhece o seu coração. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo subtópico, é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, a armadilha na estrada. O diabo, que quer dizer acusador, acusou Jó de ter uma fé interesseira. Lembra lá? Quando ele fala com Deus, olha só, Deus, Jó só é assim porque ele tem bens. Jó só é assim porque a carne dele ainda está boa, pele por pele. Não é assim que o diabo fala com Deus lá no início, capítulo 1? Então, nesta armadilha que Satanás preparou lá atrás, se Jó desse ouvido aos amigos dele aqui agora, ele cairia naquilo que Satanás disse, ele só te serve por interesse. E Jó não tinha essa fé interesseira que Satanás tinha apregoado, mas ele estava ali no limite impulsionado pelos seus amigos a fazer isso, que eles queriam que ele negociasse com Deus. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. O que Jó fez? Qual foi a atitude de Jó? Jó prostrou-se sobre a terra e o adorou. Ao invés de fazer o que Satanás queria, Jó se prostra diante do Senhor e o adora. E nós temos que ter muita atenção, o discernimento do Espírito Santo a respeito de quem está vindo falar conosco. Que mensageiros são estes? Em Neemias capítulo 6, versículo 12, nós temos um exemplo muito firme, exato, sobre saber quem está vindo falar com você, mesmo que seja em nome de Deus, mesmo que seja aparência de bondade. Neemias recebe uma visita, e aí, olha só, então percebi que não era Deus,
quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isso o subornaram para que me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Para quem conhece a história de Neemias, sabe que ele estava fazendo a reconstrução dos muros e Tobias e Sanbalate eram opositores dele. E o que eles fazem? Eles mandam alguém com uma profecia para que Jó desistisse e pecasse. Mas Neemias teve discernimento e entendeu que aquilo não vinha da parte de Deus. E essa conversa que Jó está ouvindo aqui, ele já entendeu também que não vem da parte de Deus. Sejam sensíveis ao Espírito Santo sobre aquilo que vem e o que não vem de Deus. Terceiro subtópico, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. E essa é a parte mais difícil da nossa vida, o silêncio de Deus. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não usa ninguém para poder falar comigo? Tem tanto tempo que eu estou passando essa prova, por que eu não escuto Deus falar comigo? E aí vai te dando um desânimo. Essa é a parte mais difícil da prova de Jó, o silêncio de Deus, não é? Jó dá sinais de desânimo. No capítulo 12 e o 13, você vai ler e você vai entender essa parte dele. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. É verdade, o justo sofre. E outra coisa que é muito humana, nós desanimarmos. Não é todo dia que você está soltando foguete, batendo palma e achando que o mundo é lindo e cantando bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Não é todo dia. Tem dia que você acorda mal, sim. Tem dia que você fica pensando se tudo aquilo que você ouviu da parte de Deus vai se cumprir um dia, porque está demorando demais. Deus, o Senhor me prometeu, mas está demorando demais, eu não dou conta de esperar mais não. Vamos combinar que eu preciso para amanhã essa resposta? E dá desânimo sim, porque nós não somos super-heróis. Nós somos humanos. Nós temos fragilidades, nós sofremos, nós temos dores, nós temos insegurança. Ninguém é super. Ninguém é super. Mas a nossa esperança está firmada em Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque a nossa esperança não está limitada à terra, a nossa esperança está em Cristo. E seguindo aqui, olha só, se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso lança num dilema angustiante. Tem o silêncio de Deus, tem a acusação dos amigos. Ele não quer ceder àquela acusação dos amigos porque ele sabia que ele não tinha feito nada, mas Deus está em silêncio. E no capítulo 14 ele demonstra que a sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessa circunstância? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente, ele disse. Até mesmo para uma árvore cortada, ao cheiro das algas, ela reviverá, ela renascerá. Ele chega a essa conclusão, ele fala sobre isso. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Ele estava totalmente desiludido. Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. E aqui nós entramos numa questão muito séria, quando nós estamos passando por tribulação. Sinceridade com Deus. Não tente ser super-humano. Seja sincero com Deus. Deus não tem condição. Eu preciso de força, eu preciso de socorro. Seja sincero com Deus. Eu preciso ser renovado, porque o socorro do Senhor vem.
Quando nós aparentamos, e até mesmo para Deus, que nós somos os superpoderosos, nós estamos caindo. A palavra diz assim no livro de Provérbios que a arrogância precede a queda. Muitos dos que nós vimos há alguns anos com muito reconhecimento, com muito status, como homens e mulheres de Deus, infelizmente tombaram na caminhada porque a arrogância levaram eles à queda. Então seja sincero com Deus, assuma as suas fragilidades, porque o Senhor já te vê como você é mesmo, ninguém engana a Deus. Seja sincero com Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Mesmo desanimada, mas eu preciso de força e eu vou me levantar. Porque o salmista diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Terceiro e último tópico: Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. É verdade isso. E aí nós voltamos lá no Salmo 73. Na verdade, ele repete o que os outros amigos já há muito vinham dizendo, que os ímpios realmente vão perecer. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada, não é? Um bolo lindo, maravilhoso, mas totalmente envenenado. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá de devolver e restituir. E aí nós temos uma lição importantíssima aqui dessa parte. Tudo que eles disseram aqui é verdade. E todo o bem que nós vamos receber de Deus não termina aqui na terra. E todo o mal que vamos receber, que há que se prestar conta, não termina nesta vida. Como que você pode dizer isso, irmã Osana? Lázaro e o rico. Jesus traz a história do Lázaro e do rico e ele diz o seguinte: olha, quando ele chega lá, Abraão vai conversar com o seio de Abraão, e aí ele está conversando, o justo, o Lázaro, que era o justo, ele está desfrutando de bonança. E o rico está de lá pedindo pelo menos para molhar o dedo na água e passar na boca dele. Mas o que é que o ímpio fez? Nessa vida aqui, viveu regaladamente. Viveu prazerosamente, desfrutando de tudo que ele podia desfrutar. Fazendo tudo o que ele queria, não pensou em Deus, não pensou na prestação de conta. E todo o bem que nós vamos receber aqui, nós recebemos, mas ainda há mais, há galardão a ser recebido. E aonde nós vamos encontrar com tudo isso? No juízo final. A palavra diz assim que ao homem está ordenado uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Morreu, morreu. Agora vai seguir o juízo, até o dia que nós vamos esperar o dia do juízo final. Onde todas as coisas terão os galardões. Ah, você vai receber a pedra branca, o nome escrito na coroa, as pedrinhas do galardão lá, tudo isso para os bens, para o bom. E os ímpios, irmã Osana? Os ímpios vão receber de presente a vida eterna no lugar que a Bíblia diz que o fogo não para de queimar e o bicho não para de morder. Preste atenção nisso. Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a sua eternidade? Então, quando Asaf diz, então eu vi o fim deles e entendi tudo, é porque ele deparou com essa cena. Você pode até ser simples demais, você pode até não ter todos os bens da terra, você pode levar uma vida com muita dificuldade, mas se você teme ao Senhor e aguarda o dia do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor quer para a sua vida, você ainda será galardoado na eternidade. Agora imagina você viver todas as situações difíceis que você vive aqui na terra e ainda na eternidade e ficar no lugar onde o fogo não para de te queimar e o bicho não vai parar de te morder. Porque vem o juízo. Quando ele está falando que, quando eles falam a respeito do ímpio aqui, e que terá que devolver e restituir, essa pena não é só aqui na terra.
Tem a eternidade para selar isso. E muita gente está esquecendo disso, que nós temos uma eternidade que nós vamos ter que prestar conta. Não é simples assim. Tem gente, inclusive, dentro da igreja acreditando que pode até voltar numa outra vida para expurgar pecado. Não vai voltar, não. Tem que te contar que não vai. Precisa ter uma vida santa, santificada, todo dia buscando ao Senhor, mudando de vida, deixando a bagagem de Satanás, tudo aquilo que te atrapalha, todo o embaraço que te prende, vai soltando disso tudo, vai tendo uma vida com Deus, porque a trombeta vai tocar e você vai ter que prestar conta diante do Senhor. Segundo subtópico, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios envelhecendo e ainda se esforçam em poder? Quer dizer, Zofar estava dizendo que os ímpios pereciam. Jó estava na cara dele olhando e vendo que isso não acontecia. Que o ímpio continuava zombando de Deus, que o ímpio continuava nas suas práticas pecaminosas e não via mal nenhum acontecer na vida deles. Quantas pessoas passaram para sua vida que você sabia que era ímpio, que nunca temeu a Deus, que sempre zombou de Deus e morreu plácido e seguro, desfrutando de todo o bem que queria. E você acha que isso não vai ter punição? A eternidade responderá. E a palavra de Deus é muito, muito, muito clara a respeito disso. Além de terem prosperidade, além de terem vida longa, eles passavam por seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Era o que Jó estava dizendo. Zofar, você está falando que só os ímpios sofrem? Só eles vão pagar pelos pecados deles? Não é verdade. Assim como eu não estou devendo nada, estou aqui sofrendo. Jó estava vendo uma outra parte da história. E aí, Jeremias no capítulo 12, versículo 1, vamos ler esse versículo? Jeremias capítulo 12, versículo 1, olha o que Jeremias já falava com o Senhor aqui. No capítulo 12, versículo 1. Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por quê que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto, prosperam. Hein, Senhor? Por que o ímpio prospera? Então não é um questionamento novo. É um questionamento que vem sendo rebatido ao longo dos anos. Zofar, Bildade, Elifaz, Jeremias, todos vêm fazendo o mesmo questionamento. Por quê? Asaf, por que os ímpios prosperam? Por que eles traem, fazem tudo que é mal e continuam em paz? Então Jó estava dizendo para ele, não é assim, Zofar, não é assim. Você está dizendo uma coisa que não é verdade. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva descansa sobre justos e injustos. Para todo mundo? Sim, para todo mundo. Nós, os justos, vamos passar por tribulação? Nós, os justos, vamos passar por tribulação. Mas olha o que Hebreus fala, e esse é o último versículo que nós vamos ler. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus. Esse é um versículo que eu gosto muito da carta de Hebreus. Gosto muito desse versículo, ele me faz refletir sempre, sempre, sempre. 10:38. Capítulo 10, versículo 38 de Hebreus diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Se voltar atrás, eu não tenho prazer nele. Em outra versão diz assim: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, se ele voltar atrás, a minha alma, a alma do Senhor, não tem prazer neste.
Então nós vamos passar por lutas, nós vamos ser confrontados todos os dias, mas nós vamos vencer. Porque se nós recuamos, e aí tem um outro versículo que, no versículo 39, nesse capítulo 10 de Hebreus, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Enquanto Deus não tem prazer em quem volta atrás, o escritor está dizendo, nós, porém, não somos daqueles que voltaram atrás, mas daqueles que avançam para fugir da perdição e para preservação da nossa alma. Seja este que luta pela preservação da sua alma. Por essa preservação da sua alma, entenda uma coisa: andar com Deus é andar por fé. Eu não me guio pelo que eu vejo, mas eu ando por fé. E não é aquilo que nos meus olhos, que o meu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não é por isso. É viver por fé. O justo viverá pela fé. Então creia nessa palavra, tome posse dessa palavra para a sua vida. Jó entendeu isso. E após a sua grande declaração de fé, que está no capítulo 19, Jó consegue alcançar um grau assim impressionante, marcante de serenidade, mesmo com todas as acusações. E ele não reage com o mesmo tipo de tensão emocional que caracterizaram seus discursos anteriores. Ele começa a pensar mais claramente acerca das questões levantadas, em vez de gastar sua energia em erupções emocionais que descrevem seu sofrimento e sua frustração. Ele estava num grau de frustração, ele estava num grau de dor. Os primeiros embates ele foi para cima, mas quando chega no embate com Zofar, Jó já percebe que não é aquilo. Ele já tem um entendimento e aí ele fica sereno, não começa o discurso dele atacando, nem agressivamente pelo lado emocional de tudo que ele estava vivendo, mas ele começa a entender que não precisa gastar todas as suas energias devolvendo tudo aquilo que os amigos vão de frente com ele e confrontam ele. Ele entende que o caminho é outro. E no ciclo de discurso, a preocupação de Jó era com o fato de sentir que Deus havia se tornado seu inimigo. Esse era o sentido do discurso. Em seguida, ele foi esmagado ao perceber que seus amigos os desertaram, a ponto de se colocarem contra ele. Mas agora, no discurso de Zofar, faz com que Jó assuma uma posição positiva em relação aos argumentos dos seus amigos. Então, ele tem um ciclo de passagem nesse período todo dos três amigos. E aí a conclusão que ele chega que ele constata que prosperidade e retidão não andavam invariavelmente juntas. E também fica evidente pela observação da vida que a maldade nem sempre é castigada. Vamos à nossa conclusão? Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus desse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. O que quer dizer isso, irmã Osana? Que Jó não cai na cilada de Satanás. Jó se mantém da maneira como Deus sabia que ele iria agir. Mesmo Satanás dizendo que não, que ele ia cair. Mas Jó se mantém fiel àquilo que ele entendia e cria. Mesmo na tribulação, ele se manteve firme. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela nossa aula. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E que tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, nós possamos deixar entrar em nosso coração a Tua palavra,
nos mantermos firmes, ó Pai, em meio à tempestade, sabendo que há um Deus que cuida de nós e que sempre estará nos cercando com seus braços de amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém.